Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje: Brigada Militar apreende bateria de veículos sem procedência. Acidente de trânsito deixa motorista ferido. Campanha de vacinação drive-thru aqui em Erechim gera polêmica. E também posto de gasolina da Rede Boa Vista vende gasolina a R$ 13,59 e causa grandes filas aqui em Erechim. Essas e outras notícias no Bom Dia Notícias para você a partir de agora. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga, seja bem-vinda ao Bom Dia Notícias desta quinta-feira, véspera de Sexta-feira Santa, véspera de feriado, já chegando na Páscoa. Um momento difícil para todos nós aí, né, com essa questão do coronavírus, mas a gente vai seguindo o baile, vai tocando nossas vidas, vai trabalhando, porque a gente não pode parar. Bom, já que eu falei do coronavírus, ontem à noite o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão. Ele falou assuntos principalmente sobre a cloroquina, que é o remédio que está sendo estudado para tratar o coronavírus. Vamos rever agora o pronunciamento do presidente. Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa noite. Vivemos um momento ímpar em nossa história. Ser presidente da República é olhar o todo, e não apenas as partes. Não restam dúvidas de que o nosso objetivo principal sempre foi salvar vidas. Gostaria, antes de mais nada, de me solidarizar com as famílias que perderam seus entes queridos nessa guerra que estamos enfrentando. Tenho a responsabilidade de decidir sobre as questões do país de forma ampla, usando a equipe de ministros que escolhi para conduzir os destinos da nação. Todos devem estar sintonizados comigo. Sempre afirmei que tínhamos dois problemas a resolver: o vírus e o desemprego, que deveriam ser tratados simultaneamente. Respeito à autonomia dos governadores e prefeitos. Muitas medidas, de forma restritiva ou não, são de responsabilidade exclusiva dos mesmos. O governo federal não foi consultado sobre sua amplitude ou duração. Espero que, brevemente, saímos juntos e mais fortes para que possamos melhor desenvolver o nosso país. Como afirmou o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, cada país tem suas particularidades, ou seja, a solução não é a mesma para todos. Os mais humildes não podem deixar de se locomover para buscar o seu pão de cada dia. As consequências do tratamento não podem ser mais danosas que a própria doença. O desemprego também leva à pobreza, à fome, à miséria, enfim, à própria morte. Com esse espírito, instruí meus ministros. Após ouvir médicos, pesquisadores e chefes de Estado de outros países, passei a divulgar, nos últimos 40 dias, a possibilidade de tratamento da doença desde sua fase inicial. Há pouco conversei com o Dr. Roberto Calil. Cumprimentei-o pela honestidade e compromisso com o juramento de Hipócrates, ao assumir que não só usou a hidroxicloroquina, bem como a ministrou para dezenas de pacientes. Todos estão salvos. Disse-me mais que, mesmo não tendo finalizado o protocolo de testes, ministrou o medicamento agora para não se arrepender no futuro. Essa decisão poderá entrar para a história como tendo salvo milhares de vidas no Brasil. Nossos parabéns ao Dr. Calil. Temos mais boas notícias. Fruto de minha conversa direta com o primeiro-ministro da Índia, receberemos até sábado matéria-prima para continuarmos produzindo a hidroxicloroquina, de modo a podermos tratar pacientes da Covid-19, bem como malária, lúpus e artrite. Agradeço ao primeiro-ministro Narendra Modi e ao povo indiano por esta ajuda tão oportuna ao povo brasileiro. A partir de amanhã, começaremos a pagar os R$ 600 de auxílio emergencial para apoiar trabalhadores informais, desempregados e microempreendedores durante 3 meses. Concedemos também a isenção do pagamento da conta de energia elétrica aos beneficiários da tarifa social por 3 meses, atendendo a que tenham suas contas de até R$ 150. Disponibilizamos 60 bilhões via Caixa Econômica Federal
para capital de giro destinados a micro, pequenas e médias empresas e à construção civil. Os beneficiários do Bolsa Família, que são quase 60 milhões de pessoas, também receberão um abono complementar do auxílio emergencial. Autorizamos ainda, para junho, um saque de até R$ 1.045 aos que têm conta vinculada ao FGTS. Repatriamos mais de 11 mil brasileiros que estavam no exterior, num esforço capitaneado pelo Itamaraty, Ministério da Defesa e Embratur. Tenho certeza de que a grande maioria dos brasileiros quer voltar a trabalhar. Esta sempre foi minha orientação a todos os ministros, observadas as normas do Ministério da Saúde. Quando deixar a presidência, pretendo passar ao meu sucessor um Brasil muito melhor do que aquele que encontrei em janeiro do ano passado. Sigamos João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Desejo a todos uma sexta-feira santa de reflexão e um feliz domingo de Páscoa. Deus abençoe o nosso Brasil. E aqui em Erechim, agora pela manhã, foi divulgado mais um boletim de orientações do coronavírus. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, desde o dia 29 de março, não são registrados novos casos suspeitos de coronavírus aqui na capital da Amizade. Vamos ver aí o que diz o boletim. Dia 9 de abril, 10 horas da manhã, temos boas notícias porque desde o dia 29 de março nós não temos o registro de nenhum caso suspeito. Segunda-feira, agora, dia 6/4, nós recebemos o último resultado que estava pendente e esse resultado é não detectável. Então, significa que foi descartado, então, mais um caso. Não temos nenhum, então, internado no momento, nenhum precisando de internação em UTI, a situação é relativamente tranquila. A UPA continua como unidade de referência no atendimento, a nossa unidade central, e as outras UBSs como referência para os outros atendimentos em saúde. Esses atendimentos continuam normalizados. Muito bem, daqui a pouco a gente volta a falar de coronavírus de novo, porque agora a gente vai falar de segurança pública, porque a Brigada Militar apreendeu uma bateria de veículo que era sem procedência. Olha, foi na manhã desta quarta-feira, quando os policiais que trabalhavam no sistema de videomonitoramento perceberam que um homem carregava uma bateria veicular pela rua Clementina Rossi, no bairro Bela Vista. Uma viatura foi até o local e abordou o suspeito, que estava com o produto em mãos. O homem de 23 anos de idade não soube informar a procedência da bateria, sendo então encaminhado para a delegacia, onde foi ouvido e logo após liberado. E mais um foragido da Justiça foi preso aqui em Erechim nas últimas horas. Essa prisão aconteceu na rua Geraldo Rufino Pinheiro, no bairro Progresso, após a Brigada Militar abordar um homem que estava em atitude suspeita na manhã desta quarta-feira. Em consulta ao sistema informatizado de dados, verificou-se que o mesmo possui um mandato de prisão contra si. Diante dos fatos, o homem de 44 anos de idade foi preso e encaminhado à delegacia de polícia, onde foi ouvido e logo após conduzido ao presídio estadual de aqui de Erechim, onde ele vai permanecer à disposição da Justiça. O motivo para a expedição deste mandato de prisão não foi divulgado pela Brigada Militar. Também nas últimas horas nós tivemos um acidente de trânsito que deixou um motorista ferido. Olha, a colisão aconteceu na Rua Aratiba, no centro aqui da cidade. Nós mostramos ontem no nosso programa aqui. E envolveu um carro modelo GM Ômega e um veículo modelo GM Meriva. Foi na manhã de ontem, né? O condutor do Ômega ficou ferido e foi conduzido ao Hospital Santa Terezinha para receber atendimento médico. A ocorrência foi registrada em forma de termo circunstanciado. Também nas últimas horas nós tivemos um motociclista que ficou ferido em um acidente de trânsito. Foi durante a tarde desta quarta-feira, quando a Brigada Militar deslocou até a Rua Itália, no centro aqui da cidade, onde aconteceu um acidente de trânsito envolvendo uma moto modelo Honda CG 125 e um automóvel modelo Ford Del Rey. O condutor da motocicleta ficou ferido. Ele foi levado ao Hospital Santa Terezinha para receber atendimento médico. A ocorrência foi registrada através de um termo circunstanciado.
Olha, começou ontem, na verdade, foi realizada aqui em Erechim a 4ª etapa da campanha de vacinação aí contra a gripe, né? Desta vez, o sistema utilizado pela Secretaria de Saúde foi o drive-thru, que causou polêmica, mas dessa vez ajudou e, segundo a Secretaria, toda a vacinação foi concluída com sucesso. A vacinação tinha início previsto para as 9 horas da manhã, mas o receio de ficar sem uma das 3.400 doses da 4ª etapa da campanha de vacinação contra a gripe feita pela Secretaria Municipal de Saúde fez muita gente chegar às 7h30 da manhã na fila. Nesta fase, foi realizado o sistema de drive-thru, em que a pessoa vacinada fica dentro do carro. O objetivo, segundo a Secretaria, é não criar aglomerações e evitar a circulação de pessoas pela cidade. Os pacientes acamados, nós continuamos fazendo em casa. As unidades básicas de saúde, é só agendar nas unidades básicas de saúde e nós iremos até a casa desse idoso e fazer a vacina. Para o atendimento, foram montados 2 pontos ao longo da Avenida 7 de Setembro. E apenas pessoas com mais de 60 anos foram vacinadas. De acordo com a Secretaria, até essa terça-feira já haviam sido vacinados cerca de 9.250 idosos, segundo dados do IBGE, faltando apenas cerca de 3.000 para concluir todo o trabalho de imunização. Olha, agora eu quero chamar a sua atenção aí para um projeto da URI Campus aqui de Erechim, do Grupo de Estudos Olímpicos da URI aqui de Erechim, que está junto com outras entidades para arrecadar alimentos para uma instituição aqui de Erechim. Olha, eles vão fazer um drive-thru também aí, desta vez para arrecadar alimentos perto da Praça Jaime Lago, viu? Quem puder ajudar, a arrecadação acontece nesta sexta-feira. Ontem a gente conversou com eles e nós vamos rever essa entrevista agora para lembrar você de participar. Desde o ano passado, nós estamos, o curso de Educação Física da URI Erechim, o Grupo de Estudos Olímpicos, juntamente com essa equipe de voleibol, que tem associação por trás também, nós estamos desenvolvendo algumas ações. E todo ano nós desenvolvemos a Operação Olímpica de Páscoa. E devido a tudo que vem acontecendo, então, nós tínhamos uma outra proposta, mas conversando aí com nós lá da URI, curso de Educação Física, grupo de estudos, chegamos também nas Amigas do Bem. Então são senhoras aí envolvidas em diversas frentes também, mas unindo tanto a URI quanto o curso de Educação Física, o grupo de estudos olímpicos, a associação de vôlei, a equipe de voleibol, com as Amigas do Bem, nós chegamos a essa formatação. E são crianças, né, aproximadamente umas 90 crianças e adolescentes de 6 a 13 anos, que como as escolas, né, estão paralisadas, elas acabam não frequentando tanto a escola e também a associação Recriando a Vida. Então, a proposta é contemplar principalmente essas famílias, essas crianças, que estão vivendo esse momento conturbado aí. Muito bem, eu queria pedir para o Everton agora, Everton, porque o sistema de doação vai ser diferente, né? É o sistema aí drive-thru para auxiliar as pessoas que querem participar da campanha. Como é que vai funcionar isso aí? Perfeito, isso mesmo. Será sexta-feira, então, a partir das 10 horas da manhã, tá? Ao lado do Sicredi, na Avenida 7 de Setembro, 665, é bem ao lado do Sicredi, tá? Na frente da Suzuki Motos, da Alfa, aonde o pessoal que tiver doações, tanto como alimentos, cestas básicas ou até mesmo valor, que não pôde depositar, porque a gente tem na nossa campanha, nas divulgações, tem contas bancárias também que o pessoal pode fazer as doações, que é direto do Recriando a Vida. Então, a partir das 10 horas, o pessoal passa, a gente vai estar aqui, a gente vai estar protegido, vai estar com máscara, com luvas, e vai estar recebendo essas doações para posteriormente estar alcançando lá para o pessoal do Recriando a Vida. Então é das 10 da manhã até as 14 horas de sexta-feira, agora dia 10.
Muito bem, olha, como bem lembrado aí pelo Everton, né? Quero falar para o pessoal que quem não puder participar lá doando 1 quilo de alimento, uma cesta básica, pode fazer a doação também sem sair de casa via internet, né? O Banco do Brasil, agência 0132, dígito 5, conta 72514, dígito 5 também. Ou no Sicoob, aqui, agência 3288, conta 28126, dígito 2. O CNPJ é 2803114/1000 invertido -87. Associação Beneficente Recriando a Vida de Erechim. Lembrando para você que está ligado com a gente que esses dados aqui vão estar lá no site do jornal Bom Dia e no impresso do Bom Dia desta quinta-feira, que vai estar nas bancas, vai estar com essas informações para você doar. Mas é importante também, quem puder doar alimento, levar 1 quilo de alimento, uma cesta básica, e tenho certeza que não vai fazer falta. Professor José, qual é a importância, o senhor vê aí, em colocar os alunos nessas iniciativas tão bacanas como essa da comunidade? Qual é a importância de fazer o grupo de estudos, esse pessoal participar de uma ação como essa? Bem, esse nosso grupo de estudos olímpicos, né, nós temos uma proposta de desenvolver todo o processo educacional por meio também do esporte e dos valores olímpicos, o respeito, a amizade e a excelência. Então, durante o ano, eles participam de diversas ações em prol da nossa comunidade, visando sempre um processo educacional e inserindo os valores olímpicos no meio dessa galera. E é muito bacana porque prontamente nós já temos assim o número estimado de acadêmicos do curso que estarão participando aí, tanto durante todo esse período aí da nossa promoção, da nossa campanha aí. E um outro destaque também que eu quero fazer, Leandro, se tu me permitir aí, é destacar os atletas da equipe de voleibol, que prontamente também se mobilizaram, estão se mobilizando aí em prol dessa ação que nós estamos aí à frente aí. E outro detalhe também são as amigas do bem, que fazem parte nesse momento de um grupo de risco, mas que não estão assim medindo esforços para que essa campanha seja um sucesso. Bem, muito bem. Olha, eu quero falar com o Everton. O senhor falava aí da questão dos jogadores, o Everton, que é presidente da Associação de Voleibol aqui de Erechim, né? Para os atletas participar de uma iniciativa como essa, né? Que vai estar auxiliando a associação lá Beneficente Recriando a Vida. Eu estava olhando aqui, são 89 crianças entre 6 a 13 anos que geralmente fazem as refeições lá na associação e que agora que está paralisada a associação acabam aí tendo dificuldades para fazer as refeições em casa e fazem as refeições lá na associação, contam com o apoio da associação para seguir as suas vidas. Nessa questão, Everton, como é que é para os atletas a importância de vocês participarem de iniciativas como essa na comunidade, se unir a esse grupo bacana de estudos da URI, as Amigas do Bem, numa iniciativa como essa? Isso é de grande valia, e não só como atleta, mas sim como ser humano, como cidadão. É uma honra e um prazer, né, estar podendo contribuir com essa instituição, em parceria com as Amigas do Bem, como citaste, em parceria com a URI, né? Então a equipe de voleibol da URI Erechim e todos os seus atletas têm o maior orgulho e prazer em poder estar ajudando aí uma entidade da nossa comunidade, levando aí um pouquinho de esperança, um pouquinho de alento nesse momento aí tão difícil para eles e que a gente não sabe até se será a única ação, né, Nino? Acho que é importante destacar isso. Pode ser que, dependendo do andar, do desenrolar dessa quarentena, que agora dia 15 a gente terá novidades, a gente poderá estar fazendo aí mais ações, porque esse período poderá ser maior do que a gente ainda espera, né? Exatamente, é uma situação que a gente vai vivendo e vai aprendendo a cada momento. Bom, nós estamos chegando ao fim dessa entrevista, eu já aproveito para te agradecer, Everton, você que está participando conosco desse momento aí, e também mais uma vez convidar a comunidade para participar dessa ação do bem, campanha de doação de alimentos para a Associação Beneficente Recriando a Vida, do Grupo de Estudos e Pesquisas e Educação Física de Estudos Olímpicos, da URI aqui de Erechim, o projeto Amigas do Bem de Erechim e a equipe de voleibol
voleibol da URI aqui de Erechim, além da Associação de Voleibol, a AEV, todos realizando essa Operação Olímpica de Páscoa. Muito obrigado pela sua participação aqui, Everton. Obrigado. E realmente vamos mobilizar a comunidade para doar. Sexta-feira Santa, pegue seu carro, dê uma volta, traga 1 quilo de alimento, traga o que for possível, que tudo será muito bem-vindo. Das 10 horas da manhã até as 14 horas da tarde, Avenida 7 de Setembro, 665. Show de bola. Obrigado também, professor. Olha, muito obrigado, professor José, participou conosco aqui. Mais uma vez, o senhor engajado em um projeto tão bacana e tão importante aqui para ajudar a nossa comunidade, os projetos da nossa comunidade aí, seguindo bons exemplos que a URI aí e tantas outras entidades estão fazendo nesse momento difícil, mas eu tenho certeza que a gente vai superar. Muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado a você, Leandro, sempre parceiro nosso aí em diversas frentes aí. Um abraço a todos aí e parabéns ontem, Dia do Jornalista, aí, pelo excelente trabalho realizado por vocês aí. Olha, agora a gente vai mostrar outra boa ação que está acontecendo aqui em Erechim. Aliás, as boas ações, que bom, né, Marcão? Estão aumentando a cada dia mais, né? Nesse início de mês, muita gente está precisando de alimento, com a chegada do inverno, muita gente está precisando de roupa e as pessoas estão ajudando. Mesmo nesse momento difícil da economia, estão ajudando. E algumas empresas também estão ajudando. É o caso da Rede Master, que doou mais de 1.000 cestas básicas para famílias carentes aqui de Erechim, viu? A primeira entrega das doações aconteceu ontem, hoje teve mais uma entrega e vai ter nos próximos dias aí também para essas famílias carentes. A escolha delas foi através dos projetos que elas participam nas escolas de cada comunidade. Vamos lá, a reportagem tem imagens do Marcos Quadros, te liga. A pandemia de coronavírus não provocou apenas preocupação com a saúde de muitas famílias erechinenses. A parte econômica também foi afetada. Com o fechamento de estabelecimentos, escolas e indústrias, o alimento na mesa de muitas famílias carentes começou a diminuir. Preocupados com essa situação, o Grupo Master de Supermercados iniciou nesta terça-feira a campanha Alimente o Bem, você doa um produto e o Master também. O Master tem um grande compromisso com a nossa comunidade, né? E há mais de 20 anos a gente vem então desenvolvendo e participando e apoiando os projetos sociais. Na verdade, hoje nós trabalhamos muito forte com o projeto Mesa Brasil, né? Que hoje mensalmente nós atingimos mais de 30 entidades todo mês. Ano 2019 nós fechamos um total de mais de 70 mil quilos de alimentos. E esse é o nosso objetivo, né, Leandro? Estar junto com a comunidade, apoiando e incentivando o que faz bem para todos nós. Na primeira fase da iniciativa, o Master doou 1.133 cestas básicas e kits de higiene para famílias, selecionadas através do cadastro em programas sociais de 5 escolas municipais de Erechim, que estão em áreas de maior vulnerabilidade social. Essas 1.133 famílias, elas são famílias que têm seus filhos matriculados nas escolas municipais aqui de Erechim. Nesse primeiro momento, serão atendidas 5 famílias, 5 escolas, né? Que são a Dom Pedro, a Dom João Hoffman, o Caíque, também o Caras Pintadas e também o Otelo Rosa, localizado no bairro Presidente Vargas. Essa iniciativa ela veio para ajudar, em meio a essa pandemia, né? Trazer um alento, um conforto para os nossos estudantes, para os nossos familiares. Porque como eles são profissionais e que eles estão todo dia, né, do seu trabalho diário, para eles é muito importante em função da necessidade que eles estavam passando em casa, né? Porque tanto tem muitas crianças que só têm a refeição na escola. Como a escola está fechada em função da pandemia, é uma ajuda maravilhosa. Então a gente agradece de coração mesmo essa iniciativa do Grupo Master, né, que vai trazer um pouquinho de conforto para essas famílias. E todas essas doações de alimentos e produtos de higiene são apenas uma primeira remessa de doação. Até o dia 8 de maio, em todas as lojas do Master, quem fizer a doação de um produto, o supermercado vai doar mais um. Uma iniciativa que vai ajudar milhares de famílias erechinenses nesses tempos mais difíceis da economia. Então a gente sabe que é um momento delicado, um momento assim difícil para todos nós, mas nós achamos como Grupo Master, como Master Mercados e também o Atacadão Econômico, que é necessário nós nos unirmos, criarmos forças e atender todas as famílias que tanto precisam, né?
Até o dia 8 de maio, quem quiser ajudar na campanha pode fazer a doação de alimentos não perecíveis nas lojas do Master de Erechim e Campinas do Sul. A cada produto doado, o Master vai doar mais um, ajudando assim mais famílias. Uma coisa, vai ajudar bastante essa... Vai ajudar muito. Tava complicada a situação. Tá complicado, né? Porque tem meu marido, só ele que trabalha, né? Eu não trabalho, né? Daí tá complicada a coisa. Muito boa. Continua assim quando precisam, né? O que a senhora achou dessa ajuda? Já tá bem merecido. Tava precisando. A senhora tava preocupada já? Tava preocupada. Vai ajudar bastante. Vai, graças a Deus. Olha, agora a gente volta a falar do combate ao coronavírus aqui na nossa região do Alto Uruguai. A gente vai trazer agora a fala da gerente do Hospital de Caridade, que explica como está sendo feito o atendimento de casos suspeitos de coronavírus que chegam na instituição. O HC aqui de Erechim montou uma situação especial aí para atender. Graças a Deus, até o momento a procura tem sido praticamente zero, né? Mas o hospital está preparado. Vamos ver a fala. Aqui no Hospital de Caridade, nós montamos um comitê de enfrentamento ao Covid. É um comitê interno, multiprofissional, há mais de um mês. E esse comitê, então, implementou várias ações com vistas ao enfrentamento dessa pandemia. A entrada do paciente é pelo pronto-socorro. Todo paciente com sintoma respiratório no pronto-socorro, ele é isolado de imediato, recebe uma máscara cirúrgica e é colocado numa sala específica. Se o paciente tem condições clínicas mais favoráveis, ele é liberado para casa com orientação, com acompanhamento da nossa equipe e orientação de retorno caso se agravarem os sintomas. Se esse paciente necessitar internação, ele é direcionado para o Centro de Atendimento ao Covid. Esse Centro de Atendimento ao Covid ele é dividido em UTI Covid e Unidade de Internação Covid. A Unidade de Internação Covid dispõe de 19 leitos de isolamento em quartos privativos e a UTI Covid dispõe de 8 leitos de UTI, devidamente equipado com todo o aparato necessário, respirador mecânico, bomba de infusão, monitor cardíaco, cama elétrica e afins. Com relação aos profissionais, então, tem uma equipe específica aqui no Centro Covid, é multiprofissional, são técnicos em enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, higienizadoras. É uma equipe que não atua em outras unidades, ela é exclusiva aqui do Centro Covid. São muitos treinamentos, exaustivos treinamentos desde o início da pandemia aqui no Brasil. Nós seguimos à risca as notas técnicas do Ministério da Saúde, que é um órgão oficial. Todos os dias a equipe vem treinando o uso de EPIs, desparamentação e também o manejo clínico do paciente, né? Os cuidados de enfermagem, os cuidados da físio, os cuidados médicos. Olha, agora há pouquinho a gente falou das filas da vacinação, né? Mas ontem teve fila em um monte de lugar. Teve fila no banco, na lotérica e até mesmo no posto de gasolina. A rede de postos Boa Vista, que existe há mais de 25 anos e desde 2008 trabalha com a rede de postos de combustíveis, trouxe para Erechim gasolina a R$ 3,59. E o resultado não podia ser outro, né? Fila nos postos de combustíveis. Bom, vale a pena pegar essa fila aí para economizar. Veja na reportagem. Gasolina a R$ 13,59, comum ou aditivada. O preço é o mesmo. Fazia tempo que os motoristas de Erechim não viam um preço tão bom no combustível. E vale a pena até pegar uma fila gigantesca para abastecer. Essa promoção foi feita pela rede de postos Boa Vista, que tem 2 unidades aqui em Erechim, uma na Rua Pernambuco e outra na esquina da Avenida Tiradentes com a Rua Nelson Ehlers, na região central da cidade. De acordo com a direção, a oferta é válida apenas para esta quarta-feira. A rede Boa Vista existe há 25 anos e desde 2008 também atua no segmento de postos de combustíveis. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. A gente segue falando de coronavírus. Agora eu vou trazer uma reportagem para você que fala aqui da região do Alto Uruguai Gaúcho. O Natan Bretenbach e o Fernando Genro ontem foram até Aratiba ver como o município está realizando aí o combate contra esse vírus. Olha, tem várias atividades sendo realizadas, desde máscaras, a confecção de máscaras, até a construção de um pórtico na entrada aí para que todos os carros que cheguem ao município sejam desinfectados. Olha, reportagem muito bacana na sua tela. Te liga!
A chegada do coronavírus trouxe algumas modificações em relação ao funcionamento dos municípios no Rio Grande do Sul. Um exemplo disso é a cidade de Aratiba, na região do Alto Uruguai Gaúcho, que por enquanto tem um caso suspeito da doença. E pensando na saúde da sua comunidade, a administração pública vem realizando ações de prevenção e combate ao Covid-19. Para fazer girar a economia local, o município decidiu incentivar ainda mais os estabelecimentos para que continuem funcionando. Tivemos várias ações, porque nesse momento a gente entende que a gente tem que diminuir os prejuízos que a sociedade vem enfrentando, né, pelo isolamento, que é o único remédio que tem, né? Então, a gente está fazendo hoje um financiamento, tá, de até R$20 mil, onde que quem tiver com as portas fechadas ou tem as portas abertas e nesse momento estão com as portas fechadas, vão no banco, tem até R$20 mil, onde que o município paga 1,5% ao mês do juro, né, com uma carência de 12 meses e 30 meses para pagar. Então, isso aí o município coloca que mais ou menos isso vai incrementar no comércio por volta de R$4 milhões na economia do município de Aratiba, né? O município vai pagar de juros aí por volta de 2 milhões de juros, né? Tudo isso vai fazer com que o município consiga passar essa crise, né? Onde que as pessoas não precisam fechar suas portas, né? Onde que as pessoas consigam enxergar lá no futuro, né, que a economia volte a se desenvolver. Na realidade, o município também tem uma cobrança nesse investimento que as pessoas gastem no município de Aratiba, né? Então, esse dinheiro vai para o comércio, obviamente que eles podem pagar boleto, coisa, mas a subsistência deles, a gente quer que esse valor financiado, que eles nos comprovem no município de Aratiba, que eles gastaram com nota esse dinheiro no município de Aratiba, né? Até porque a gente precisa, então, aqui agora, cada vez mais, nos agarrarmos na sociedade de consumirmos os produtos aqui para que a gente, num curto espaço de tempo, volte de novo a conseguir eliminar, pelo menos parcialmente, esses prejuízos que tão, infelizmente, vai acontecer para todos, né? Por meio da Secretaria de Saúde de Aratiba, foi realizada a vacinação contra a gripe e influenza H1N1, onde os profissionais foram até a casa dos idosos, facilitando a ação. As ruas de toda a cidade foram desinfectadas para evitar a contaminação com o vírus. O hospital comunitário dispõe atualmente de 36 leitos, 8 respiradores e ainda um estoque dos materiais de higienização e equipamentos de proteção individual, os EPIs, como máscaras e luvas, para os profissionais da área da saúde. Desde o início foi criado o comitê municipal, né, que para prevenir e combater essa pandemia. Então são pessoas da equipe médica, equipe de saúde, da unidade básica do hospital e de algumas secretarias, juntamente com o Poder Público Municipal, que estão empenhadas em cada semana se reunir, analisar os avanços e os decretos, né, e também a liberação de alguns atendimentos na sociedade, nos mercados e comércios. E esse comitê vem acompanhando todos os casos da região e também tudo que é feito estudo em cima e analisado no Brasil e no mundo. Nós temos agora uma unidade básica assim, bem preparada, equipada para atender, para fazer a triagem dos pacientes que apresentam alguns sintomas e de quem procura a unidade básica. O hospital comunitário também está bem preparado, tanto com a equipe técnica como a estrutura básica para poder atender os pacientes e, quem sabe, os futuros internados também. Na unidade básica de saúde é feita uma triagem ao paciente que chegar e se apresentar com algum sintoma de gripe, tosse, febre, ou até quem voltou de viagem, né, a gente acompanha, as pessoas ligam dizendo que o paciente voltou de viagem e esse paciente é acompanhado. E essa triagem, então, acontece na unidade básica de saúde ou é deslocada a equipe na casa do familiar. Os pacientes que voltam de viagem geralmente ficam os 14 dias, né, sob nossa recomendação, em casa e sendo monitorados e acompanhados. Nós tivemos a notificação de um paciente, né, que com suspeita e com sintomas semelhantes ao do coronavírus. Esse paciente também está em casa, já foi recolhido o material, foi mandado para o laboratório para análise, acho que essa semana, semana que vem, vai voltar o resultado.
esperamos que dê negativo, né? Mas é uma medida que a gente tem que tomar devido ao protocolo e até para prevenção, né? Para que não ocorram mais casos. Na unidade básica de saúde também a gente sempre ressalta, né, a questão do cuidado da prevenção. Luvas, máscaras e que evitem sair de casa, a importância do isolamento social como maneira preventiva, porque quanto mais atuarmos de maneira preventiva nesse momento, a gente pode retardar que chegue aqui até devido ao inverno, né, que é um fator que aqui no sul agora vai agravar muito mais os casos de pacientes adoecidos. Outra grande medida que é importante ressaltar à população, assim, que as pessoas que apresentam alguns sintomas, muitas vezes podem não ser do Covid-19, mas são sintomas de gripe. E o que a gente pede é que realmente também mantenham o isolamento para repouso, para restabelecer a saúde, porque a imunidade também é muito importante nesse momento, né? No nosso município foram tomadas várias medidas, junto com esse comitê que senta regularmente para pensar, para analisar e avaliar também as portarias que são emitidas, né? A gente vai pensando nas ações para poder combater, para poder agir também, para que toda a sociedade possa ser contemplada, tanto na prevenção como também na comercialização dos produtos, né? Que a gente sabe que agora também, nessa semana da Páscoa, né, tem a questão dos doces que a gente pode liberar de maneira também que cada munícipe possa adquirir e cada loja possa vender, mas também com segurança, né? Tanto para o paciente como para o cliente, como para quem está vendendo. Além das medidas de prevenção, o Covid-19 ensinou que este é o momento dos munícipes se unirem para ajudarem uns aos outros. Um exemplo disso é o mutirão voluntário que foi criado para a confecção de máscaras de pano e sabão líquido, que serão doados para as pessoas que mais necessitam, bem como as cestas básicas que foram montadas com produtos do comércio local. A gente formou uma comissão ali na assistência para atender principalmente as pessoas que perderam seu emprego, que são diaristas, aqueles que ficaram sem trabalho e sem dinheiro, né? Então a gente fez um levantamento junto com toda essa comissão e hoje, na verdade, a gente já tem 160 famílias inscritas para receber essa cesta básica. Nessa cesta básica tem 16 produtos, mas a gente tem também o material de limpeza, que é o sabão, sabão líquido, sabão em barra, e também nós temos a água sanitária, né, que a gente vai distribuir junto, e o detergente. Esse sabão líquido e sabão em barra foi feito ali mesmo na assistência, alguns foram comprados, a própria Emater está ajudando para nós, né, e a gente adquiriu todo esse material. E essas cestas básicas, essas máscaras, tem uma comissão também que leva até a casa. Eles não precisam vir até a assistência para retirar. A gente entrega a cesta básica, a gente entrega o botijão de gás junto à casa da própria família, né? Esse é o nosso trabalho que nós estamos hoje fazendo ali em conjunto, junto com o poder público, e o próprio pessoal chega ali também, liga, a gente faz um levantamento, tudo bem certinho, tudo anotado, tudo registrado, né? Dentre os projetos de prevenção ao Covid-19 está ainda a construção de um pórtico de desinfecção dos veículos no acesso ao município. E é através de boas ações como estas que Aratiba segue orientando e prevenindo a população para que o enfrentamento do vírus seja da melhor forma possível. Ele segue o decreto estadual, né, que nos orienta, porque a gente entende que o decreto estadual é feito dentro da ciência, dentro de parâmetros estabelecidos para a equipe de saúde. Então, nós temos que, a nossa decisão aqui em Aratiba foi, toda ação nossa é determinada pela saúde, né, pela Organização Mundial de Saúde, onde que determinem ações pela ciência para que a gente consiga, então, proteger os nossos cidadãos, né, a nossa população de Aratiba aí, contra o coronavírus. A gente segue falando da região do Alto Uruguai e agora a gente traz um recado do Comitê de Saúde da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Gaúcho, que faz uma avaliação sobre a situação do coronavírus aqui no Alto Uruguai. O Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus se reuniu na última terça-feira, dia 7/4, para traçar algumas ações de enfrentamento ao Covid-19. Chama a atenção neste momento, tendo em vista a abertura de alguns serviços, que a população adote com muito critério as medidas de prevenção, já preconizadas em boletins anteriores
e amplamente divulgada pelos meios de comunicação. Da mesma forma, preconiza que a população utilize a ferramenta do distanciamento social, 1,5 m a 2 metros, evitando a aglomeração de pessoas, e a medida de restrição social para idosos e pacientes portadores de enfermidades pré-estabelecidas. Nesse sentido, que essas pessoas saiam de casa em momentos de extrema necessidade, evitando o contato com outras pessoas e fazendo uso, como já mencionado, do distanciamento social. Recomenda que os municípios treinem as suas equipes de trabalho no sentido do uso correto dos EPIs, haja visto que esses insumos estão desabastecidos no mercado e as secretarias municipais de saúde e os hospitais estão encontrando grande dificuldade para repor seus estoques. Da mesma forma, chama a atenção que a porta de entrada para casos suspeitos são as unidades básicas de saúde ou através dos telefones de referência para casos de coronavírus. E, nos casos mais agravados, que requerem então uma atenção especializada, nesse sim a porta de entrada seriam os pronto atendimentos ou os pronto-socorro dos hospitais. Expressa com muita preocupação a questão dos gestores de encontrarem uma grande dificuldade em suprir os seus estoques referentes a IPIs, máscaras, gorros, aventais, óculos de proteção. E as secretarias estão realizando um trabalho incansável no sentido então de buscar esses insumos no mercado. Deliberou também pela produção de álcool gel aqui a nível regional, numa escala um pouco maior, em parceria com algumas empresas, para suprir a demanda de Erechim e da região do Alto Uruguai. Com relação ao boletim informativo referente à última semana, coloca que a região já realizou 34 exames em pacientes suspeitos. Desses 34 exames, 27 já foram descartados, portanto, exames negativos. 4 exames estamos aguardando o resultado por parte do laboratório de Porto Alegre, o LACEN, e 3 casos foram confirmados aqui na cidade de Erechim. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Agora tem um recado importante para você. Está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel? A Solar Imóveis é imobiliária de confiança e qualidade e tem sempre as melhores opções para você que é uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou está procurando o local ideal para colocar a sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Tudo isso e muito mais você encontra na Solar Imóveis e no site. Acesse agora mesmo solarimóveis-rs.com.br. Só aqui no site da Solar você vê as fotos dos imóveis, as condições de pagamento e a documentação necessária, por exemplo, na hora de você comprar, vender ou alugar um imóvel. Portanto, não perca tempo. Visite agora mesmo a Solar Imóveis e faça um bom negócio. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis, 3519-8630, 3519-8630. Gente, nós vamos para um rápido intervalo e na sequência eu tô de volta. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Eu quero pedir a sua atenção, apenas 1 minuto. É que eu quero te contar a história da Jenny, uma guerreira que já partiu deste mundo, mas deixou aqui anjos que agora precisam da sua ajuda para seguir ajudando a muitas crianças. A Liga do Bem Jenny é um projeto que auxilia crianças que combatem o câncer na ala oncológica do Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, e ao CAC, Casa de Apoio à Criança com Câncer. Essa história começa com a força de uma mãe, a Cristiele, mãe da Jennifer, que após ela partir, decidiu seguir ajudando crianças que também lutam contra o câncer. Com o apoio de diversas entidades e parceiros, o projeto auxilia as famílias nos gastos com alimentação e dá apoio na estadia enquanto acontece o tratamento. Tudo começou com pequenas doações de alimentos, roupas e objetos e a realização de leilões online, todos unidos em uma corrente de solidariedade no Facebook. Além de realizar projetos de incentivo a doações de cabelo para confecções de perucas para as crianças
e a doação de medula óssea. Esse projeto não pode parar e ele precisa da sua ajuda. Entre em contato e seja um voluntário. Ajude quem precisa de você. Cartão Saúde Santa Mônica, um novo jeito de cuidar de você. Agora você terá acesso ao que há de melhor em tecnologia e atendimento em saúde. Tudo com preços acessíveis, descontos de até 50% em consultas, valores diferenciados em internação hospitalar, exames especializados e muito mais. Pense no seu bem-estar, solicite informações. Cartão Saúde Santa Mônica, benefícios para toda a família. Santa Mônica, mais que um hospital, um complexo de saúde. Saiba como acessar o Jornal Bom Dia digital no seu celular e ler a versão diária. Acesse a loja de seu celular. Na barra de pesquisa, digite Jornal Bom Dia. Clique na imagem do jornal. Clique em instalar e aguarde. Após instalar, clique em abrir. Você então poderá adquirir a edição avulsa clicando em mais detalhes. Clique em comprar abaixo de não é assinante. Essa tela irá aparecer. Clique em continuar. Escolha a forma de pagamento. Após a aprovação, clique em baixar e leia o seu jornal Bom Dia digital diariamente. O Ministério da Saúde comprou mais vacinas contra a gripe. São 75 milhões de doses. Mas atenção, a campanha será por fases. Primeiro idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde. Depois, doentes crônicos, professores e profissionais das forças de segurança e salvamento. Em seguida, os demais públicos. A vacina não protege contra o coronavírus, mas contra outros tipos de vírus da gripe. É importante respeitar as datas. Gripe, tem que vacinar. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito Cressol. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Pessoal, nós brasileiros já enfrentamos e controlamos muitas epidemias ao longo da nossa história. E com o coronavírus não vai ser diferente. O negócio agora é ter calma. Fique informado para se prevenir da melhor forma possível. Se for tossir ou espirrar, nunca use as mãos para cobrir a boca e o nariz. O jeito certo é usar o braço. Contra o coronavírus, mantenha os ambientes ventilados. E lembre-se, a melhor receita para a prevenção é manter as mãos sempre limpas. Contra o coronavírus, não pode vacilar, gente. Lave bem as mãos, dedo a dedo, com sabão. Se não puder, use álcool em gel. Febre e tosse ou dificuldade para respirar são alguns dos sintomas. Não precisa sair correndo para o hospital por causa de um simples resfriado. Mas caso precise, há uma unidade básica de saúde pertinho de você. Com informação, vamos lutar contra o coronavírus. Juntos somos mais fortes. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu tô convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. Mais que um hospital, o Santa Mônica é um complexo de saúde. É referência em saúde na região, com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. Com uma estrutura moderna, tecnologia equiparada aos melhores centros do país e com profissionais qualificados. O serviço de hotelaria é um dos grandes diferenciais do Santa Mônica Hospital e o centro cirúrgico moderno com conceito inovador. Santa Mônica Hospital, a busca da excelência no atendimento a você. Na Rua Itália, em Erechim. Fone 3522-0500.
Voltamos com o nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E agora nós vamos aos destaques do Bom Dia Impresso e Digital com Natan Bretenbach. Vamos conferir quais são os destaques do jornal impresso e digital do Bom Dia para esta quinta-feira. E tem aí, né, a questão das filas de veículos. Se você participou então desta ação aí de imunização, né, das pessoas idosas, olha aí, a foto mostra o congestionamento, né, ocorrido aí na principal Avenida 7 de Setembro aqui de Erechim, que a princípio era para começar às 9 horas, Marcos. 9 horas, mas parece que desde as 6, 7 horas da manhã já tinha gente lá na fila esperando, então aí está o destaque do Bom Dia na capa. A coluna do Rodrigo Finardi fala dessa questão, continua falando das filas, do isolamento social e as possíveis consequências, e também uma informação importante, as obras do novo pronto-socorro do Hospital Santa Terezinha seguem em ritmo normal. E também, aí então o Finardi vai estar falando que pintando apenas 2 candidaturas. Aqui em Erechim assumiu hoje um novo secretário de administração, o Carlos Emanuele, assume a partir de hoje. E também ponto facultativo, a prefeitura atende nesta quinta-feira em turno único. Na página 4 tem a coluna de opinião e olha, atenção, o Estado está contratando aí na Secretaria de Saúde profissionais da área da saúde, né, para combater o Covid-19. Na próxima semana serão chamados 20 médicos, então tem médicos, tem enfermeiros, é importante que você também acompanhe. Carga horária de trabalho aí de 30 horas. Na página 6, a gente tem a informação de um erechinense. Olha, o Bernardo tem 13 anos, está representando o CTG Galpão Campeiro e ele concorre no festival Chula Web, muito bacana. E na página 7, então, um drive-thru aí que provocou filas de veículos e imunização de milhares de idosos. Na página 8, as aulas programadas, o objetivo é não interromper a aprendizagem e também o Grupo Master doa 1.133 cestas básicas para famílias aqui do município. Muito bom, um gesto aí de solidariedade que a gente precisa num momento difícil. E também Barra do Rio Azul tem um compromisso com toda a comunidade, também tem destaque para Aratiba, atenção à seca, já provoca aí prejuízos estimados a 15 milhões de reais. Na página 10, olha que frase importante desse pintor aí que está desempregado, né? Ele diz que estava quase acabando a comida em casa. A Força Voluntária, então, aí também que esteve entregando aos moradores lá do bairro Progresso, só ontem foram entregues, segundo a Força Voluntária, 500 cestas básicas que irão auxiliar as famílias mais carentes. Bela ação. Na segurança, o tráfico, mais uma prisão com apreensão de drogas. E olha esse veículo que capotou, até o Bom Dia esteve ao vivo lá neste momento, né, mostrando essa questão aí, ainda quando a Brigada Militar estava no local, um carro capotou em um acidente de trânsito aqui em Erechim. Tem os classificados do Bom Dia, caderno de variedades, e no esporte, o Brasileirão, competição deve sofrer algumas alterações na fórmula de disputa. E também a FIFA divulga informações sobre a Copa do Mundo. Gente, agora a gente volta a falar para você de esporte, você que está nos acompanhando. Vamos acompanhar agora uma entrevista. Na verdade, essa entrevista foi feita por uma reportagem para falar que o Ipiranga aqui de Erechim vai receber cerca de R$200 mil de apoio financeiro da CBF devido às competições paradas. Mas esse valor é muito pequeno, porque o time tem folha de pagamento até novembro, pelo menos, aí, né? E R$200 mil chega a quase o custo mensal da equipe. Por isso, o Ipiranga aguarda com nervosismo aí o retorno das competições esportivas. Vamos ver a fala do presidente sobre a atual situação do clube. É uma situação atípica, né? E não só na seara esportiva, mas nas nossas vidas pessoais e profissionais. E estamos tentando manter o clube vivo nesse período complicado, né? Uma vez que nós dependemos diretamente dos calendários esportivos, estarmos atuando nos campeonatos, né? E nesse momento nós estamos passando por um momento de muita indefinição, um momento muito complicado, porque nós não sabemos se o Campeonato Gaúcho vai retornar, nós não sabemos quando começa a Série C, e isso tudo traz um panorama de grande indefinição e também de muitos problemas
principalmente no aspecto financeiro, sem contar o aspecto técnico, né, que também fica comprometido. Como é que está a situação agora da questão dos atletas? Todos eles foram liberados. Qual é a orientação que o clube passou para os jogadores nesse momento? Muito bem, então nós temos hoje 29 atletas em contrato com o clube. Um atleta apenas tem contrato até o final do Campeonato Gaúcho, seria agora no dia 20 de abril, né? Todos os demais atletas têm contrato até o final da Série C, até o dia 4 de novembro. Então, para nós é uma solução e um problema, né? Veja bem, nós temos que conseguir manter a nossa folha salarial, não tendo recursos até novembro. Saber aí quando os campeonatos voltam, se vão voltar em junho, se vão voltar em julho, se vão voltar em agosto, enfim, para que a gente volte a ter receitas e possa cumprir com os nossos compromissos. Então, é uma situação bastante complexa. Nesse momento, os atletas eles estão dispensados das atividades, mas com os contratos em vigor, né? Ou seja, cada um está na sua residência, na sua casa, metade mais ou menos ficou aqui em Erechim, está nos apartamentos aí que o clube mantém, né? E outra metade retornou para os seus domicílios, para suas casas permanentes aí, Porto Alegre, região metropolitana, temos atletas até de Goiás, aí de São Paulo, etc., que voltaram para suas casas, né, ou para junto dos seus familiares aí nesse momento. Nós liberamos os atletas, que cada um tomasse a sua decisão, né? Eles recebem orientações do nosso preparador físico, do Área 3, todos são profissionais, procuram manter dentro dos seus domicílios, né, o melhor possível a sua condição física, né? Mas todo aquele trabalho de pré-temporada que nós fizemos, muito bem feito, aliás, praticamente 60 dias de pré-temporada, esse trabalho infelizmente foi perdido. Agora nós precisamos fazer um retrabalho, né, quando as competições retornarem. Funcionando no clube ainda está o nosso departamento médico, né? O nosso fisioterapeuta, o William Kizvieskas, está trabalhando com 4 atletas ainda, 2 já na fase bem final, aquilo que se chama de transição, quando o atleta já está sendo entregue para a parte de preparação física, e 2 atletas ainda em período mais de recuperação mesmo de lesões, né? No caso aí é o Cristiano e o Santiago Krieger aí. Cristiano sofreu uma pancada no último jogo lá com o Brasil de Pelotas, e o Santiago ele vem de uma artroscopia, né? Então esse setor ainda segue sob orientações dos nossos médicos, né, e trabalhando o fisioterapeuta. Funcionários, todos aqueles funcionários que tinham férias ou também dias para tirar aí em função de banco de horas, etc., estão tirando agora, mas isso também já está sendo equalizado agora, né? Nós temos 9 funcionários lá no clube, então veja bem que é uma situação bastante complexa, porque exatamente nós temos que conseguir buscar recursos para mantermos todas as nossas contas, né? Também estamos buscando aí repactuação aí de pagamentos com fornecedores, bancos, etc. Uma situação muito complexa mesmo, talvez uma das mais difíceis aí na história do Colosso da Lagoa. Pois é, presidente, eu ia falar referente exatamente a essa questão financeira, né? Ontem anunciou um auxílio para os clubes da Série C e Série D. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, se o senhor já foi informado pela federação e se o clube, o Ipiranga, né, no seu ver aí, tem como se manter, até quando com os recursos próprios, manter a equipe, manter essa estrutura com os jogos parados? No nosso caso é a CBF que está sinalizando aí com uma ajuda de custo aos clubes. Para os clubes da Série C, que é o nosso caso, é R$200 mil, uma cota única, e para os clubes da Série D, uma cota de R$120 mil também, uma cota única. Óbvio que ajuda, e a gente já fica bastante feliz, a gente sabe do esforço também que os dirigentes dessas confederações fazem para terem esses reembolsos, porque eles também estão no mesmo barco, eles também estão com dificuldades, né, com relação aos contratos de televisão, a grande maioria desses contratos sendo rescindidos, problemas com patrocinadores, etc. Então, eles também estão numa situação que a gente entende complexa. No entanto, é o único local que a gente pode buscar um auxílio nesse momento, né? Então, nós precisamos realmente desse suporte da nossa federação, a Confederação Brasileira de Futebol, no sentido de nos amparar com alguns recursos. Obviamente que esse recurso ele é pouco, né?
Então, nós temos que ser muito inteligentes na aplicação desse recurso. Equivale a aproximadamente uma folha, somando tudo, né? Atletas, comissão técnica e funcionários. Então, nos resolve por 30 dias, mais do que isso não. Nós continuamos na busca de mais recursos da federação, ou mesmo, se for o caso, depois nós iremos buscar algum recurso bancário. A própria Federação Brasileira está buscando também essa situação, empréstimos a juros mais baixos para os clubes de futebol poderem se manter nesse momento. Enfim, é uma equação bastante difícil de equalizar, né, Leandro? Veja bem, né, nós temos que manter a nossa folha de pagamento aí até novembro. Há possibilidade também de repactuação, sim, com os atletas. Aliás, haverá essa necessidade. Nós montamos um comitê de crise junto à nossa direção, envolvendo o presidente do conselho, as pessoas da tesouraria, financeiro, a parte jurídica também, para acharmos uma equação, mas uma equação também que ajude a todos, né? Quer dizer, que mantenha o clube vivo e sanado e também dê condições aos atletas subsistir, porque afinal de contas são seres humanos, têm as suas famílias, têm os seus filhos, a gente entende perfeitamente, e eles não estão dissociados da realidade aí que está toda a sociedade. Mas que nós vamos precisar de ajustes, sim, vamos precisar, e para conseguirmos passar por esse momento aí de tormenta e esperando aí que voltem logo os jogos. Há uma necessidade bastante grande de retornarmos às atividades, até uma proposta de retornarmos inicialmente com portões fechados. Precisamos concluir o Campeonato Gaúcho para que se tenham as classificações, quem vai para a Copa do Brasil, quem vai ter vaga na Série B, etc. Então é essencial que a gente volte a jogar, mesmo que seja com portões fechados aí num prazo bastante curto, e assim que possível, óbvio que a pandemia der condições, a gente voltar a jogar de portões abertos para o nosso torcedor também. Tá certo, presidente. Eram essas informações. Muito obrigado pela sua participação. Vou aproveitar também para agradecer ao nosso presidente da Federação Gaúcha, Luciano Oxman, que em todos os momentos aí está do lado dos clubes e nos auxiliando também junto a essas demandas à CBF, né? A federação tem sido um grande parceiro aí em todos os clubes, principalmente os clubes do interior nesse momento de dificuldade. E agradecer a vocês também por toda a cobertura, e sabendo aí que nós vamos ter momentos difíceis para passar, e vamos precisar com certeza aí também da ajuda de vocês aí nesse momento. Muito obrigado, um grande abraço ao torcedor canarinho, mantenhamos aí os pés no chão e excelente saúde aí durante esse período. Grande abraço a todos. Muito bem, né? Tá aí a situação do nosso Ipiranguinha, né? Vamos aguardar para ver. Pelo menos não existe uma previsão de retorno do futebol neste mês de abril. Vamos aguardar e ver o que vai acontecer. Olha, agora tá chegando o comentário do Igor Miller. O Igor Miller que hoje está falando das boas ações. A gente falava aqui antes do coração do eristinense, né? Que bom que as pessoas estão ajudando aos próximos. Te liga no comentário dele. Nessas horas digamos assim, de um aperto, de um problema grande que envolve toda a sociedade, a gente vê como os grupos, a união das pessoas, enfim, as ações de diversas entidades faz a diferença, e no que diz respeito à solidariedade. Eu acompanhei a entrega de alimentos no dia de ontem, pela Força Voluntária aqui do Alto Uruguai, junto com a assistência social do município, e outras entidades e grupos que estão se mobilizando para angariar alimentos, produtos de limpeza, e isso faz toda a diferença, porque a gente, só o poder público sozinho, por mais que tenha meios, recursos e estrutura, mas também ela não é completa, ele não daria conta dessa necessidade. E aí tu vê a participação da comunidade, de pessoas que passam um ano fazendo esse tipo de atividade em entidades sociais, e isso realmente consegue levar um alento e trazer um pouco de esperança, e também suprir
suprir a necessidade de muitas pessoas que somente o município não conseguiria fazer. Então, como essas associações são importantes, como essa integração entre as pessoas e essa cultura, eu diria assim, que não é de hoje, isso já vem de bastante tempo no município, que é um município que tem um histórico muito grande desse tipo de atividade, seja em clubes, entidades, grupo de trilha, grupo de carro, de moto, enfim, tudo isso é uma maneira, e tudo isso colabora nessas horas. As pessoas se cotizam, elas se reúnem e não, vamos ajudar, vamos fazer isso, e isso realmente faz a diferença, está fazendo a diferença para centenas de pessoas aqui em Erechim. E a gente vê que em outras cidades que não tem essa mesma união e esses grupos que, quando não tem um problema, eles têm lá as suas atividades de lazer, de entretenimento, enfim, tem as suas atividades, aquilo que eles se reuniram para fazer, e nas horas que tem um problema, eles se reúnem também para colaborar com a sociedade. Então é muito importante, e os parabéns para essas pessoas que fazem isso, porque realmente faz a diferença. E quem está recebendo lá uma sacola com alimentos, produtos de limpeza, e que não tem como trabalhar em função do isolamento, que não tem como ir buscar o seu salário, principalmente os profissionais autônomos, pessoas informais, de microempresas, e é um contingente muito grande, tanto em Erechim quanto no estado e no país, ir lá receber alimentos, enfim, ir lá conseguir ter um local que isso possa acolher e atender a tua necessidade, sem dúvida é muito importante e faz a diferença. Como eu vi relatos de pessoas que já estavam aí praticamente com a sua comida acabando, não tendo onde conseguir emprego, nem onde gerar a sua renda para pagar as suas despesas, é sem dúvida um ponto que acolhe e a pessoa vai conseguir por mais um tempo aí, né, ir tocando a sua vida sem ter que passar necessidade ou chegar numa situação onde não tem o que comer em casa, que é a coisa mais degradante que possa acontecer. Obviamente, além de ter que morar na rua e outras situações, tu chegar ao ponto de dizer, meu filho, não tem o que comer, isso é horrível. E eu nem sei o que é isso, porque eu não passei por isso. Mas imagino que alguém passar por essa situação é extremamente horrível. E nesse momento, todas essas pessoas colaborando, contribuindo para que isso não aconteça, é muito importante e extremamente, eu diria assim, extremamente solidário. Acho que é essa a expressão que a gente pode colocar aí. Solidário. É você deixar de pensar somente em si e olhar para o outro e fazer a diferença na vida de alguém. É isso aí. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Agora está chegando a previsão do tempo para você. Veja como fica o clima ainda no dia de hoje. Nesta quinta-feira, uma massa de ar seco ainda vai predominar sobre a região sul do país. O sol deve aparecer entre muitas nuvens no leste do Paraná e no litoral e extremo sul do Rio Grande do Sul pode chover fraco e rápido. Nas demais áreas da região, o sol vai aparecer forte e não tem previsão de chuva. Principalmente o oeste da região sul vai ter uma quinta-feira ensolarada. A umidade relativa do ar vai ficar muito baixa e nas horas mais quentes do dia chegar em níveis entre 21% e 30% no oeste do Paraná, de Santa Catarina, norte e oeste do Rio Grande do Sul. O mar vai ficar agitado no litoral de toda a região, com ondas de 2,5 metros a 3 metros de altura. A mínima em Porto Alegre é de 14 e máxima de 21 graus, em Curitiba mínima de 12 e máxima de 23. Nos próximos dias, os maiores volumes de chuva vão se concentrar no leste do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, onde não devem ultrapassar os 10 milímetros acumulados. Tem pouca ou nenhuma chuva prevista nas demais áreas da região nos próximos dias.
Olha, agora no quadro Bom Dia Entrevista, nós vamos rever aí uma entrevista que eu fiz com uma médica aqui de Erechim, que ela falando exatamente sobre a questão do combate ao coronavírus. Ela dá dicas muito boas de como é que fica agora a situação, já que a gente está voltando ao normal, né? O que tem que fazer? Vamos todo mundo usar máscara, todo mundo usar luva? Quais são os principais cuidados que a gente precisa ter com a roupa na hora de chegar em casa, tirar? Tudo isso ela fala na entrevista. Vamos rever a partir de agora. Olá, muito boa noite. Está no ar a partir de agora mais uma edição do programa Bom Dia Entrevista. No Bom Dia Entrevista, agora retornando devido à questão da pandemia do coronavírus, os nossos entrevistados estão conversando conosco de forma online. E os principais assuntos tratados nesses programas é principalmente o combate ao coronavírus. No programa de hoje, eu converso com a médica otorrinolaringologista, a doutora Luíse Pessim, que está conosco. Doutora, muito obrigado pela sua atenção. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Leandro. Boa noite, equipe da TV Bom Dia. Um prazer estar conversando com você. Doutora, eu queria já começar conversando com a senhora referente aí a essa questão da pandemia do coronavírus e a provocação do isolamento social, né? Quais são as dificuldades principais que as pessoas podem enfrentar neste período? Então, Leandro, a gente sabe que o isolamento social ele é um desafio para todos nós, né? Nós não estamos acostumados a deixar de nos encontrar e mudar toda a dinâmica da nossa vida, eventualmente de trabalho, dinâmica social, de conviver com as pessoas, de fazer os nossos afazeres. Eu considero o isolamento nesse momento uma questão de consciência, né? A gente tem que seguir as orientações que nos são passadas, a gente sabe que está tendo um movimento que talvez mude a forma de fazer esse isolamento, mas em primeiro lugar é uma questão de consciência. E do que se trata isso? Das pessoas que estão mais expostas e que têm mais risco, eu falo dos idosos, das pessoas com doenças crônicas, priorizarem e se manterem em casa. Quem puder, claro que o melhor é ficar em casa, que a gente sabe, dentro da nossa casa a gente tem controle melhor da higiene, a gente sabe quem está entrando, quem está saindo, e realmente a gente tem que evitar conviver principalmente com essas pessoas, deixar que elas convivam nos seus núcleos, para a proteção delas, né? E quem por precisar sair de casa, aí sim vai tomar todas as medidas necessárias, conforme as orientações que a gente vai recebendo, e são muito dinâmicas e vão mudando. Mas, principalmente, a gente tem que focar em quem tem a saúde mais frágil e poderá ter problemas mais agravados, mais graves, caso pegue o coronavírus. Então, essas pessoas têm que realmente se manter isoladas e com os maiores cuidados possíveis. Muito bem, exatamente. A senhora falava dessa questão de manter os cuidados, né? Quais cuidados? A gente sabe que o Ministério da Saúde vem falando muito nesses cuidados, mas quais cuidados a senhora acredita sejam fundamentais para que as pessoas agora, até mesmo nesse retorno, que a gente percebe um retorno, principalmente aqui em Erechim agora, depois desse isolamento praticamente total da população, a população começa a retornar. Quais cuidados as pessoas precisam manter aí neste momento? Exato, então os cuidados a gente já falou bastante, foi bem frisado isso, mas não custa reforçar. O principal que a gente sabe nesse momento é a higiene das mãos, né, e as pessoas estão procurando muito álcool gel, estão com dificuldade de encontrar, então vale lembrar que água e sabão é ainda a nossa maior arma, é o mais eficaz, até mesmo para limpeza de produtos que vêm do supermercado, da bolsa que circulou pela rua, eventualmente. Não precisa a gente estar usando álcool para tudo, né? O álcool é uma alternativa para a gente quando está na rua, quando precisa limpar a mão e não tem acesso à água e sabão. Então lembrar que a água e sabão, isso é suficiente, é uma medida bem legal. Outras coisas que as pessoas têm feito é cuidar com a roupa que veio da rua, eventualmente circulou num local público porque não teve como não ir ao banco ou alguns locais que a gente deve evitar nesse momento, né? E ter menos idas ao supermercado, se possível, concentrar as tarefas que precise fazer para não ter que ficar se expondo e eventualmente expondo as outras pessoas, né? Mas esses são os cuidados principais, e alguns cuidados básicos, até de tirar o calçado antes de entrar em casa, ou colocar uns paninhos com água sanitária, pano úmido, para que a gente consiga entrar em casa barrando um pouquinho as coisas que a gente traz da rua, são os cuidados principais.
Muito bem. Doutora, eu queria que a senhora falasse agora sobre a questão do uso de máscaras e luvas, né? Nós temos visto aí, principalmente depois de uma orientação do Ministério da Saúde, as pessoas estão começando a utilizar as máscaras, né? É realmente necessário que todos que puderem utilizem máscaras e luvas nesse momento? Ótima pergunta, uma questão muito pertinente nesse momento. Então, começando pelas luvas. A luva, ela não é necessária e nem é recomendada. Por quê? Porque a luva, para a população em geral, ela dá uma falsa ideia de proteção. E no momento que a gente coloca a luva, não nós, profissionais de saúde, que estamos acostumados a usar, mas na rua, no supermercado, ela nos dá a ideia de que a gente está protegido de tudo. Então, aquele cuidado que a gente está atento nos locais públicos, a gente acaba se distraindo, e daqui a pouco colocou a luva, passou a mão no rosto, pegou no cabelo do filho, de quem está junto, né? Acaba colocando mais a mão no bolso, dentro da bolsa com a luva, como se estivesse protegido. Na verdade, a luva está carregando tudo que teve contato pela rua. Então, a luva, definitivamente, nesse momento, ela não é aconselhável, né? As máscaras é um pouquinho diferente. Então, desde o início da pandemia, o que se falou foi: vamos preservar o uso das máscaras e deixar para os profissionais de saúde, quem está nas linhas de frente, na segurança, supermercado, farmácia, né? E essa recomendação realmente segue. Não é para o pessoal sair realmente estocando máscara. Mas, na semana passada, nós já tivemos algumas mudanças, algumas orientações respaldadas por várias sociedades brasileiras de diversas especialidades médicas, de rinologia, de pneumologia, também o Ministério da Saúde, sobre o uso de máscaras pela população em geral. Então, do que está se falando agora? E eu realmente concordo e acho que é uma boa medida para a gente iniciar. Para todos que têm que sair de casa, a máscara é aconselhável. Por quê? Porque ela acaba sendo uma barreira mecânica. Então, ela não é um filtro que vai filtrar toda a partícula viral, mas ela é uma barreira mecânica. Então, quem está usando se protege de receber gotículas, eventualmente, e também protege os outros e os produtos, enfim, os locais que ela toca, de estar falando e alguma gotícula de saliva respingar, ou às vezes tosse e não consegue fazer aquela etiqueta respiratória, que é tossir, espirrar, porque vem muito rápido. A gente deveria tossir e respirar sempre usando o cotovelo, né? Então, aquilo vai ficar dentro da máscara, né? Então, é uma medida muito efetiva, muito eficaz, tem se mostrado realmente, quando usada de forma geral pela população que está saindo de casa, que tem que sair de casa, principalmente nessa retomada que tu está comentando agora, ela tem sido em vários locais muito, muito produtiva e muito protetora. No Japão, Hong Kong, a gente tem vários exemplos de que a população, claro, cada país é um país, mas de que a população está na rua, quem precisa está circulando, eventualmente em transporte público, quando vai ao supermercado, está usando as máscaras e isso está bem legal, está funcionando bem. Então eu defendo essa ideia e das máscaras caseiras, né, que são simples de fazer. O pessoal tem orientado a usar tecido de algodão, fazer 2 camadas do tecido e prender os elásticos nos bordos, né. E esse tipo de máscara, ela tem funcionado bem como essa barreira mecânica que eu expliquei. E uma coisa que eu acho legal destacar é a forma de usar e a forma de tirar, porque isso também pode ser um ponto de contaminação, né? Então eu tô com a minha máscara aqui, que a minha máscara é cirúrgica, mas pode ser perfeitamente nesse modelo feita de tecido, em 2 camadas. Então quando a gente colocar a máscara, ela tá limpinha, então não tem problema em tocar com a mão limpa em toda ela. Mas quando a gente for recobrir o rosto, vai engatar, e é muito importante que cubra o nariz. Eu vi algumas pessoas no supermercado, nesses dias, com a máscara abaixo do nariz. E aí, a função dela está parcialmente comprometida. Então, a máscara tem que ficar aqui, e no momento que posicionou ela no rosto, ela fica assim. A gente sai para a rua, faz o que tem que fazer e tem que observar para não colocar a mão na parte externa da máscara. Porque essa porção, ela está barrando tudo que vem da rua. Então, essa porção é considerada suja, contaminada. Então, depois que foi ao supermercado, fez o que tinha que fazer, vai tirar pelo elástico e então descartar a máscara, ou, se for de tecido, imediatamente já colocar ela para limpar. Lembrando que a máscara é de uso individual, né? Cada um tem que ter a sua na sua casa, e acho que é uma medida bem simples e que vai ajudar bastante na nossa proteção contra a disseminação do vírus.
Muito bem. Doutora, referente a questões, por exemplo, agora, com a divulgação gigantesca dessa questão do coronavírus, as pessoas têm alguns sintomas de gripe, por exemplo, elas já ficam extremamente apavoradas, né? É preciso que as pessoas consigam diferenciar bastante essa questão de quando eu devo procurar um serviço de saúde, né? Como é que as pessoas sabem aí exatamente quando elas devem procurar um serviço de saúde para saber se estão ou não com coronavírus, por exemplo? Ótimo, ótima pergunta. Então a gente sabe que o clima está esfriando e os sintomas respiratórios vão vir como todo ano eles vêm, né? É muito comum a gente apresentar um resfriado, um pouquinho de coriza, eventualmente um pouquinho de dor de garganta, até febre, as crianças, os adultos, todo mundo. Então esse ano não vai ser diferente, as doenças respiratórias normais elas vão estar aí como estiveram nos outros anos. Tomara que de forma um pouquinho mais leve, já que nós estamos mais atentos às medidas de higiene, né? Mas elas vão acabar surgindo. Então a nossa orientação geral é, todo mundo conhece bem os sintomas do coronavírus, principalmente a tosse seca e febre alta. Quem apresentar esses sintomas tem que evitar de ir aos consultórios e mesmo evitar de procurar a emergência. Quando que são casos de procurar a emergência? No momento que a pessoa tem doenças crônicas, ou é um idoso, porque são população de risco, ou também quando tiver já com sintomas de alarme, que é falta de ar, muito cansaço, com uma indisposição muito grande. Então, uma pessoa que está no primeiro dia um pouquinho resfriada, com um pouquinho de dor de garganta, a gente orienta que ligue aos consultórios, eventualmente use a telemedicina, que a gente está podendo, nesse momento, está autorizado a conversar por telefone, a orientar e definir o risco dessa pessoa. Se apresentar algum sinal de risco, sem dúvida nenhuma essa pessoa tem que ir até a UPA ou tem que ir até o pronto-socorro para ser avaliada, com certeza, presencialmente. Mas nos sinais mais iniciais, a orientação é ligue, entre em contato com a Secretaria de Saúde ou eventualmente com algum consultório médico para conversar por telefone e, se forem sintomas leves, observando em casa, fazendo repouso, né, isolamento, para que não, se forem sintomas virais, para que não se dissemine isso, né, e ficar atento aos sintomas. A grande maioria das infecções virais, isso nem falando do coronavírus, elas são passageiras e são leves, né, mesmo o coronavírus fora do grupo de risco são infecções leves e que vão passar. Mas a nossa preocupação nesse momento é não deixar evoluir os casos graves, principalmente nos grupos de risco, e também não disseminar, não trocar os vírus, para a gente não ter essa contaminação geral da população que poderá sobrecarregar nosso serviço de saúde. Doutora, a senhora falou muito bem agora com essa questão da chegada do inverno, o aumento do número das doenças, e o Ministério da Saúde, para prevenir essa situação, adiantou aí o momento de vacinação, principalmente daquelas pessoas que são consideradas do grupo de risco, ou seja, que tem mais de 60 anos, em alguns casos tem doenças, mas existe muita divulgação da fake news, principalmente através dos aplicativos de Facebook, WhatsApp, falando que a vacina provoca efeitos colaterais, que seria até mesmo alguma coisa provocada pelo governo para eliminar parte da população idosa. Existe barbáries que se falam nas redes sociais. Eu queria que, na sua opinião, que a senhora falasse qual é a importância das pessoas fazerem a vacinação neste momento. Perfeito. Então, como tu falaste muito bem, a campanha foi adiantada nesse ano e nesse primeiro momento o primeiro grupo liberado foram os profissionais da saúde, para que não adoeçam, né? E os idosos acima de 60 anos. E exatamente, a nossa orientação é que a população se vacine. A gente sabe que existem teorias e, na verdade, nós temos que focar no grande benefício da vacina. Qual é o benefício da vacina? Ela é contra o vírus influenza. O vírus influenza é o vírus da gripe, né? E que vai prevenir as formas graves da gripe. Ela não vai prevenir todos os resfriados, todas as infecções virais, né? E também, infelizmente, não vai prevenir a infecção pelo coronavírus, mas vai prevenir contra a influenza, que é um vírus também perigoso, que quando acomete pessoas com outras doenças pulmonares ou doenças crônicas ou idosos, também pode causar pneumonia grave e todas as complicações que a gente vê muitas vezes no coronavírus também, né? Então a nossa indicação é para a população que se vacine, que fique atenta às chamadas dos grupos. A procura tem sido bem grande, isso é bom, né? Claro que a gente quer evitar as aglomerações, mas a gente quer que a população se vacine. E principalmente por quê? Porque a gente, sabendo que as pessoas estão protegidas do H1N1, da influenza, é uma doença a menos para a gente descartar.
Então, eventualmente, se alguém apresentar sintomas e foi vacinado para gripe, a gente sabe que este problema não é. Então, é um problema a menos para ter, né? A gente pode focar mais em um diagnóstico mais preciso, eliminar essa possibilidade de diagnóstico e também eliminar esse risco, porque isso não é tão divulgado quanto está sendo agora o coronavírus. Mas a verdade é que todo ano nós temos muitos casos de gripe por influenza, de pneumonia por influenza, internações com intubação, ventilação mecânica. E nesse ano, especialmente, nós temos esse novo vilão, que é o coronavírus. Então, nós não queremos sobrecarregar ainda mais o nosso sistema de saúde. Se nós pudermos prevenir e evitar as infecções por influenza, isso já vai estar ajudando muito para o caso da gente ter realmente um aumento de casos de coronavírus precisando de internação. Muito bem, doutor, nós estamos chegando ao fim dessa entrevista. Eu quero agradecer muito a sua disponibilidade aí, da senhora ter conversado conosco e também saber se existe algum formato que as pessoas possam entrar em contato com a senhora para tirar ainda dúvidas deste assunto. Perfeito, Leandro. Eu que agradeço a oportunidade de conversar. A gente sabe que é um tema pertinente e eu fico totalmente à disposição. Se precisar esclarecimento de dúvidas, nós temos alguns contatos, temos o contato telefônico do consultório, tem o WhatsApp do consultório que o pessoal tem usado bastante para falar com a gente, e tem a plataforma no Facebook, doutora Luiz Pezinho, otorrino, e Luiz Pezinho Otorrino também no Instagram. Lá a gente é um veículo que eu consigo fazer alguns informativos, colocar algumas novidades que vão saindo, a gente tenta acompanhar o ritmo grande de notícias que tem saído. E também fico à disposição para tirar dúvidas das pessoas que possam surgir. São canais modernos e que felizmente a gente está podendo usar mais agora nesse momento em que a recomendação é evitar tanto o contato físico. Legal demais, né, gente? Bacana. Olha, o programa de hoje está ficando por aqui. Eu agradeço a sua audiência e lembro que você pode rever todos os programas da TV Bom Dia no nosso site. Basta acessar www.tvbomdia.com. Olha, eu quero desejar para você uma feliz e santa Páscoa, tudo de bom para você neste feriado. Amanhã, sexta-feira santa, a gente vai ter uma programação especial aqui no Bom Dia, portanto não tem o jornalismo, mas vale a pena você ficar sempre ligado no site do Bom Dia, porque lá sim tem muita informação de tudo que está acontecendo, tá bom? Na segunda-feira a gente está de volta com mais notícias para você ao meio-dia, aqui pela tela da TV Bom Dia, com o Bom Dia Notícias. Antes, 10h30 da manhã, tem o Natan Bretenbach no Minuto Bom Dia. Valeu, meu amigo, valeu, meu amigo. Forte abraço, até mais. Tchau, tchau.